A pré-história é o período em que se estudam todos os acontecimentos que ocorreram no planeta antes do aparecimento da escrita, porque a história só se inicia com o aparecimento da escrita. Para explicarmos o aparecimento do planeta e dos seres vivos, nós temos duas teorias. A primeira teoria é a teoria da criação ou criacionista. Esta teoria diz que Deus criou o mundo e todos os seres vivos em apenas 6 dias. É a teoria que está presente na Bíblia. A segunda teoria é a teoria evolucionista. É a teoria defendida pelos cientistas, que mostra que mais ou menos há 18 bilhões de anos começou a expansão do universo, que a gente chama de Big Bang, onde toda a matéria e energia que estavam concentrados começaram a se espalhar. Em mais ou menos 4 bilhões de anos, apareceu o planeta Terra, que passou por um processo de resfriamento que durou mais ou menos 1 bilhão de anos. A vida teria surgido há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, quando as moléculas começaram a se combinar e ganharam a capacidade de se reproduzir. As primeiras formas de vida eram unicelulares. Aos poucos, as criaturas foram formando animais mais complexos. A teoria da evolução explica que os seres se transformaram e evoluem para se adaptar às mudanças. Os dinossauros, por exemplo, não conseguiram se adaptar às mudanças e foram extintos. Por isso, a resposta do Kiss de ontem é que não poderia nunca haver aquela figura do Flintstone com o dinossauro, porque quando os homens apareceram no planeta, os dinossauros já haviam sido extintos. Mas isso é uma outra história, né? Para estudar, né, toda essa história da pré-história, o que os cientistas eles usam? Eles usam os fósseis. O que são os fósseis? Os fósseis são restos petrificados de animais e plantas que existiram há milhões de anos e que foram cobertos por areia ou lama. Junto com o solo, eles sofreram transformações, se endurecendo, tornando-se rochas. No meio daquela rocha, eles encontram os fósseis. Então, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse período da história. Até o próximo vídeo. Menos de 1 bilionésimo de segundo depois do Big Bang, uma bolha muito menor que uma fração de um átomo se formou. Este é o universo. Ele é minúsculo e extremamente quente. Dentro desta bolha estão as 4 forças da natureza: gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca combinadas em uma superforça. De repente, a gravidade se separa da superforça enquanto o universo se expande. Enquanto o universo continua expandindo, ele esfria, formando uma explosão de energia, alimentando a hiperinflação do universo sugerida por Alan Guth. A inflação cósmica estabelece a uniformidade do universo registrada pelo satélite WMAP. O universo ainda não tem 1 segundo de idade quando a superforça se divide nas forças da natureza. 3 minutos após o Big Bang, a temperatura do universo cai para 550 milhões de graus Celsius. Frio o bastante para permitir a formação do núcleo atômico. É quando surge o elemento hidrogênio. Alguns átomos de hidrogênio se fundem criando o hélio, como na teoria proposta por Gamow e Alpher. 380 mil anos depois, a luz viaja pela escuridão. A explosão de radiação descoberta por Penzias e Wilson acontece agora. Um bilhão de anos depois do Big Bang, formam-se as estrelas produzindo elementos pesados como nitrogênio, oxigênio e carbono, como previsto por Hoyle. Após 9 bilhões de anos, a matéria e a gravidade se combinam, formando uma estrela perfeita. A pressão cria calor em seu núcleo, acionando a fusão termonuclear.
nasce uma estrela. O fluxo estelar remove os gases residuais. Um disco de poeira se forma ao redor da estrela e eventualmente se expande, gerando uma série de planetas e luas. Um destes blocos de poeira estelar, após ser golpeado por fragmentos solares ao longo de éons, apresenta uma temperatura adequada para permitir a formação de água em sua atmosfera. A água em estado líquido se acumula na superfície do planeta. Debaixo da água, misteriosas reações químicas acabam gerando a vida. 13,7 bilhões de anos depois do Big Bang, nosso universo se expande por 150 bilhões de anos-luz. O céu é cheio de estrelas. Nosso sistema solar tem 8 planetas e o terceiro deles é habitado por seres vivos compostos de carbono. Alguns destes seres estão apenas começando a perceber seu lugar dentro do grande plano geral. Se você não entendeu o processo, não se preocupe. É o resultado de milhões de cérebros humanos pensando por milhares de anos para descobrir como o universo se originou e onde o homem se encaixa nesse processo. É o bastante para impressionar qualquer um.